Fala pessoal, tudo certo? Estou aqui com o nosso Buco App para que hoje a gente realize um sprint diário em conjunto. Lembrando que o sprint diário é aquela forma de realizar um simulado onde a nossa plataforma selecionará questões ali do assunto que tu pediu, 10, 15 ou 20 questões, e aí aparecerão questões ali de uma prova personalizada para ti. Então são questões aleatórias dentro de um universo de mais de 20 mil questões. Não sei quais questões irão aparecer, então essa é a grande diversão aqui da gente fazer em conjunto e eu fazer isso ao vivo com vocês, porque eu consigo mostrar de fato como que é a minha tomada de decisão quando eu realizo uma prova em questões que eu não faço ideia de quais irão aparecer. A única coisa que eu vou selecionar aqui é o assunto. E eu pensei em hoje realizarmos questões sobre infecções odontogênicas. E aqui um aviso também que está na nossa plataforma, as vagas para a nossa pós-graduação em patologia estão abertas, então caso tu tenha interesse, queira saber mais informações, fique à vontade para me chamar no Instagram ali que eu te passo as informações necessárias, beleza? Sem mais delongas, hoje eu quero fazer um vídeo, quero ser bem direto com vocês, claro, sem pressa nenhuma, mas também sem enrolação, mostrando qual que é o meu racional aqui em relação à resolução dessas questões. Então vamos lá, selecionei aqui 10 questões, diagnóstico e tratamento das infecções odontogênicas. Vamos lá. Primeira questão, UPF 2016. Sobre as infecções odontogênicas, é correto afirmar que, segundo os estudos de Sakamoto e colaboradores e Hemda e colaboradores, espécies de Prevotella, que está escrito, estão presentes. Isso é um fato. Esse tipo de bactéria estão presentes na nossa infecção odontogênica. Poderia essa, de fato, ser minha resposta já. Vou deixar ela em stand-by e olharei as outras para confirmar. As lesões malignas são as mais comumente associadas. Que? As lesões malignas são as mais comumente associadas. Lesões malignas? Não, isso aqui não é verdadeiro. Infecções odontogênicas, elas, as suas principais causas são causas endodônticas e, em algumas situações, causas periodontais. Próximo. Segundo o estudo de Sakamoto, espécies de Streptococcus mutans estão presentes. Eles não são o mais padrão ali da parte de bactéria da nossa infecção odontogênica, mas interessante alternativa. Vamos para D. Podem se originar principalmente da necrose pulpar e de patologias de glândulas salivares. De necrose pulpar, sim. De patologia de glândulas salivares não é a causa mais comum. Causa mais comum é endo ou causas periodontais. Nenhuma das alternativas. Eu acredito que não também. Para mim, a primeira tá como verdadeira, certo? Lembrando que ao final da prova a plataforma gera um relatório para nós do nosso desempenho. Então, ao final, a gente descobre se acertamos ou erramos. Vamos para a próxima. O FPR 2019. No manejo das infecções do complexo maxilofacial, a prescrição de antibióticos não se faz necessária no trismo, na osteomielite precisa, na linfadenopatia, na celulite, no alvéolo seco. Essa aqui é a nossa resposta correta. No alvéolo seco, não necessariamente na alveolite, ou também chamada de osteite alveolar, não necessariamente a gente vai precisar de antibiótico terapia. Então, essa é a nossa resposta. Os exames laboratoriais abaixo estão indicados, questão da UFMG 2020, antes que eu esqueça. Os exames laboratoriais abaixo estão indicados no auxílio do diagnóstico de uma infecção odontogênica, exceto, então, exames que ajudam no diagnóstico, exceto hemograma, velocidade de sedimentação de hemácias, RNI, proteína C reativa. Hemograma, a gente consegue ver principalmente a parte dos nossos leucócitos, como eles estão uma infecção aguda, um desvio à esquerda de células brancas. Então, essa aqui ajuda. Velocidade de sedimentação de hemácias ajuda. RNI, não. Essa aqui não é relacionada a infecções odontogênicas, e sim com a parte de coagulação do paciente. Essa é a nossa resposta. Proteína C reativa também. A gente consegue ter uma ideia ali em relação às infecções, tanto que tem vários estudos que dizem que proteína C reativa ela é um bom índice para ajudar a temporizar a deshospitalização do paciente. Ou seja, paciente, ao passo que a sua proteína C reativa vai diminuindo, pode ser um bom indicador que esse paciente está em vias de melhora e de ir para casa. Próxima, HGCR 2023. Em relação às infecções odontogênicas, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeira ou F se falsa. Uma das fases clínicas iniciais
é uma inflamação aguda com dor intensa, limites difusos e consistência pastosa endurecida, chamada de celulite infecciosa. Dor intensa, sim. Limite difuso, sim. Consistência pastosa endurecida. O endurecida, sim. O pastosa, ele me deixa um pouco na dúvida, né? A celulite, ela é uma infecção difusa, endurecida, dolorida. Vamos deixar essa em stand-by, mas provavelmente ela é verdadeira. O pastosa que me pegou um pouco, né? As infecções odontogênicas, se não tratadas, podem evoluir para mediastinite, inclusive óbito do paciente. Essa, a segunda, definitivamente é verdadeira. Então, as alternativas abaixo, que a segunda letra não for V, eu vou cortar. Aqui tá F, tchau. Aqui tá F, tchau. Aqui tá V e aqui tá V. Então eu já fico entre a C e a D. Perfeito? Vamos para a próxima. As infecções odontogênicas podem ser consideradas como endógenas, biologicamente dinâmicas, polimicrobianas e mistas. Vamos lá. Endógenas, biologicamente dinâmicas, polimicrobianas e mistas. Isso aqui me parece verdadeiro, sim. Elas são bactérias endógenas, são bactérias nativas nossas. É uma infecção, é um processo realmente biologicamente dinâmico. Ela é polimicrobiana, de fato, são várias bactérias envolvidas, e ela é mista. Terão ali bactérias tanto anaeróbias quanto aeróbias. Parece verdadeira. Próxima. A fase de abscesso caracteriza-se por um processo infeccioso inflamatório difuso, generalizado, com dor intensa e com aumento do volume endurecido. Isso aqui é falso, tá? Isso aqui é mais uma descrição parecida com uma celulite e não com uma fase de abscesso. O abscesso ele é mais localizado, ele é menos dolorido, ele é menos grave e ele tem aspecto flutuante ao invés de aspecto endurecido. Então a penúltima com certeza é falsa. Beleza? Então, qual que é a penúltima é falsa? Esta aqui. Então essa aqui é a nossa resposta. Olha só como com o raciocínio de prova, né? Vocês percebam que algumas ali eu posso até ficar em cima do muro, mas as que eu tenho certeza, elas me direcionam para minha resposta correta. Vou olhar a última por via das dúvidas. As infecções de baixa gravidade são localizadas nos espaços faríngeo lateral. Não, pelo amor de Deus, esses espaços aqui são de altíssima gravidade. Então, falsa, corroborando ali com a nossa alternativa C. Bora para a próxima. UFPA 2023. O tratamento das infecções odontogênicas é um desafio para o cirurgião dentista, exigindo sistematicamente a realização de etapas para aumentar os índices de sucesso. Sobre estas etapas, é correto afirmar: A. Uma das principais causas, uma das principais, vou deixar marcadinho aqui no que eu estou lendo para ficar mais fácil para vocês me acompanharem. Uma das principais causas de óbito em pacientes com infecções odontogênicas graves é a hipóxia decorrente da obstrução das vias aéreas. Dessa forma, assegurar uma via aérea é uma das primeiras etapas do tratamento. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Até aqui ela é muito verdadeira. Essa questão, essa aqui provavelmente está certa, tá? Essa aqui provavelmente está certa. Assegurar as vias aéreas, tratamento cirúrgico, ele será instituído nas primeiras etapas de fato. Não é na primeira, nem na segunda, mas está entre as primeiras. Provavelmente essa aqui é a resposta. Vamos para B. Vou deixar ela em stand-by, mas provavelmente ela que será a nossa alternativa de escolha. Vamos ver as próximas, para confirmar. A antibiótico terapia profilática deve ser instituída precocemente no paciente com infecção odontogênica grave, utilizando uma associação de antibióticos de amplo espectro e bactericida. O antibiótico, sim, ele é prescrito ao paciente, porém, ele é prescrito em etapas subsequentes, em etapas posteriores ao tratamento cirúrgico e à proteção de vias aéreas. Ele não é as primeiras coisas que a gente faz. Deixa eu reler a primeira aqui. Uma das principais causas de óbito em pacientes com infecção odontogênica grave é a hipóxia decorrente de obstrução das vias aéreas. Perfeito. Dessa forma, assegurar uma via aérea é uma das primeiras etapas de tratamento. Numa infecção de alta gravidade, sim, isso é verdadeiro. Vamos ver, vamos para C. A remoção da causa por meio de exodontia pode ser dispensada em infecções odontogênicas leves, desde que a antibiótico terapia tenha sido efetiva na resolução dos sintomas. Pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. Tem que remover a causa. Não necessariamente tu vai tratar, tu vai fazer uma exodontia. Às vezes tu pode fazer uma endodontia. Porém, o antibiótico não é o tratamento.
Ele é uma medida complementar à remoção da causa, à drenagem e à proteção de vias aéreas. D. A incisão, essa aqui, pelo amor de Deus, já sai do nosso alvo aqui. A incisão e a drenagem cirúrgica de abscessos odontogênicos costumam ser acompanhadas de instalação de drenos que devem permanecer no local, no mínimo por 2 semanas. Isso aqui é falso, tá? A gente não deixa drenos por 2 semanas. A utilização dos drenos são por poucos dias. Em 2 semanas, se tu deixar um dreno, o próprio dreno vai ser uma fonte de infecção ali para a região onde tu tá tentando desinfectar. O dreno, lembrem, é um corpo estranho, então a gente não deixará 2 semanas. Os anti-inflamatórios não esteroidais são medicações indicadas na abordagem do paciente com infecção odontogênica, visto que ajudam a controlar o edema, potencial causador de uma obstrução de vias aéreas. Essa aqui provavelmente é falsa, porque a gente sabe que quando a gente pensa em controle de edema, a gente estará pensando primeiramente em anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Ainda assim, fico com a nossa alternativa A, a primeira que a gente pensou. Vamos para a próxima. USP 2023. As infecções microbianas orais agudas são condições graves e que exigem tratamento imediato. Considerando os abscessos orais, assinale a alternativa correta. Os estafilococcos apresentam capacidade de disseminação nos tecidos maior que a dos estreptococos. Não cortarei nem assinalarei essa por hora. Vamos ver as próximas. Esse tipo de infecção é polimicrobiana e dominada por aeróbios. Não, ela é mista. Ela não tem nenhuma dominância de aeróbio nem anaeróbio, ela é mista. Essa é a classificação dela. Essa aqui eu já cortaria. As infecções de origem microbiana, nas infecções pulpares e osteomerite, diferem mais nas suas características microbiológicas, quantitativas do que qualitativas. Se eu comparar uma infecção pulpar com uma osteomielite, elas diferem mais nas suas características microbiológicas quantitativas do que qualitativas. Isso aqui me parece muito verdadeiro de fato. As bactérias, comparando uma osteomielite com uma infecção odontogênica clássica, elas não são tão diferentes no quesito qualidade, e sim quantidade. Essa aqui pode ser a nossa resposta, tá? Vou deixar ela previamente marcada, mas vamos ver as próximas. A quantidade média de agentes microbianos desse tipo de infecção é superior a 30 tipos de micro-organismos. Ah, isso aqui de cabeça, o número exato de micro-organismos, eu não lembro, mas eu acho que não chega a superar 30 micro-organismos, não. São vários, mas não chega a mais de 30. E aí, os anaeróbios orais gram-negativos geralmente apresentam disseminação pelo sangue e raramente pelos tecidos. Essa aqui é falsa, com certeza absoluta. Deixa eu reler a A. Os estafilococos apresentam capacidade de disseminação nos tecidos maior que a dos estreptococos. A gente vê que essa aqui não está correta. Eu ficaria entre a C e a D, então. A quantidade média de agente microbiano desse tipo de infecção é superior a 30. Não é superior a 30. São dezenas, são vários, mas não é superior a 30. Alternativa correta, letra C, com certeza. Vamos para a próxima, UPF 2016. Sobre o tratamento das infecções odontogênicas, é correto afirmar que trisma é incomum, assim como disfagia. Falso, isso aqui não é incomum. Tratamento hospitalar baseado em antibiótico terapia é o de primeira escolha para casos avançados. Tratamento hospitalar, ok, mas a primeira coisa que tu vai pensar não é antibiótico terapia, é remoção da causa, drenagem precoce e proteção das vias aéreas. Não falei na ordem cronológica correta, mas acho que deu para entender. Em casos avançados, o paciente apresenta febre, taquicardia e possível hipertensão. Hipertensão. As faceites neurotizantes, deveria ser necrotizantes aqui, são achados comuns em infecções odontogênicas primárias. Não é. Ela é outro curso da doença. Todas as alternativas anteriores estão erradas. Vamos ver, deixa eu rever. A e a D de fato estão erradas. Vamos ver a B de novo. Tratamento hospitalar baseado em antibiótico terapia é o de primeira escolha para casos avançados. É que, baseado em antibiótico terapia, a questão me dá a entender
que a base do tratamento é o antibiótico. Isso não é uma verdade, né? A gente tem que remover a causa, a gente tem que proteger vias aéreas, a gente tem que drenar. Então a B não. Vamos ver qual que é o erro da C. O paciente, em caso avançado, ele pode ter febre, pode. Ele pode ficar taquicárdico, ele pode ter hipertensão devido à dor. Ele pode ficar hipertenso devido à questão álgica que ele tá ali. Isso aqui é um fato. Isso aqui pode acontecer sim. Vou dizer. Vamos para a próxima. HU, JM e UFMT. Para o tratamento de abscesso e celulite, os dois elementos mais importantes são correto diagnóstico e remoção da causa. Perfeito. Antibiótico terapia pode ser indicada como parte do tratamento. Olha só que enunciado perfeito para prevenção de flare-ups após a incisão para drenagem de edema localizado, falso. Quando há fístula ativa, após a cirurgia endodôntica, apenas quando houver sinais de comprometimento sistêmico. Essa aqui é a mais adequada, com certeza. CES 2015. No que se refere aos estágios da infecção, assinale a alternativa correta. A bactéria predominante no abscesso é aeróbia. 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 Falso. Anaeróbia. P. A dor no quadro de abscesso é severa generalizada. Falso. Isso aqui é severa generalizada na celulite. C. A duração de abscesso é de no máximo 5 dias. D. É considerada mínima a perda de função causada pela celulite. Pelo amor de Deus. E a dor no quadro de celulite é severa e generalizada. Perfeito, essa é a nossa resposta. E a nossa última questão, UF 2009, angina de Ludwig acomete os seguintes espaços faciais: submandibular, retrofaríngeo e submentoniano, falso; massetérico, geniano, infraorbitário, falso; submentoniano, sublingual, submandibular, perfeito, com um adendo. Tem que acometer esses espaços de forma bilateral, dos dois lados, para ser considerado uma angina de Ludwig. Vamos ver as outras por descargo de consciência. Submentoniano, ok. Submandibular, ok. Massetérico, não. Submandibular, ok. Laterofaríngeo, não. E então errada. Vamos ver quantas nós acertamos nesta nossa prova. Vamos lá, rufem os tambores. Acertamos 10 de 10, então conseguimos um gabarito aí. Que legal, acho que eu consegui ser bem direto também. Eu tentei, não sei quantos minutos de vídeo deram, porque eu gosto de conversar e de explicar da melhor forma, mas eu tentei fazer uma explicação bem direta para que fique um vídeo que vocês consigam assistir de forma mais tranquila, sem enrolação, direto e reto para a resposta, para a questão, para o raciocínio e para a resposta. Então, aqui está, dia 25 de julho de 2025, taxa de acerto 100%, melhor matéria, diagnóstico e tratamento. Por que que a plataforma traz isso aqui, né? Porque a gente pode selecionar até três matérias. Então, digamos que eu tivesse ido pior numa e melhor noutra, ela me mostraria aqui qual matéria eu fui melhor. Como no nosso caso, todas as questões eram do mesmo tema, logicamente, a melhor matéria que a gente foi infecções odontogênicas. Então, vamos revisar nossas respostas para não esquecer mais. Caso tu tenha errado alguma, anote para não esquecer mais e nas próximas vezes, com certeza absoluta, o acerto vai ser o desfecho mais provável da tua questão, beleza? Lembrando aqui, então, ela pede exames laboratoriais que não são indicados no auxílio do diagnóstico, o RNI, que é ligado a um exame que para a gente ver coagulação do paciente, de forma bem resumida. No que se refere ao estágio da infecção, a dor no quadro de celulite é severa e generalizada, perfeito. As infecções microbianas orais, vamos direto para o que ela pede. Considerando os abscessos orais, assinale a alternativa correta. As infecções de origem microbiana, nas infecções pulpares e osteomielite, diferem mais nas suas características microbiológicas quantitativas do que qualitativas, ou seja, a principal diferença é a quantidade de bactéria e não a espécie, o tipo da bactéria, digamos assim. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Próxima, o FPA 2023. Uma das principais causas, o que que ela fala aqui? Sobre as etapas, é correto afirmar. Uma das principais causas de óbito em pacientes com infecções odontogênicas graves é a hipóxia decorrente da obstrução de vias aéreas. Dessa forma, assegurar uma via aérea é uma das primeiras etapas do tratamento. Perfeito, perfeito. Próxima, sobre infecções odontogênicas, é correto afirmar, segundo os estudos de Sakamoto, colaboradores, e o Hemdahl, colaboradores, espécies de Prevotella estão presentes. Sim, de fato elas estão presentes.
Próxima, sobre o tratamento das infecções odontogênicas, é correto afirmar que, em casos avançados, o paciente pode apresentar febre, taquicardia e possível hipertensão. Essa aqui eu dei uma pensada, né? Mas sim, o paciente pode ficar hipertenso devido àquele quadro de dor, de desconforto generalizado ali que o paciente infectado está vivendo. No manejo das infecções, prescrição de antibiótico não se faz necessária em casos de alvéolo seco ou chamado de alveolite ou chamado de osteite alveolar, né? A gente pode tratar de várias formas, não necessariamente com prescrição de antibiótico sistêmico, principalmente com irrigação, com limpeza da área ali. Lembra que a alveolite, o alvéolo seco, não é uma infecção verdadeira, e sim é uma degradação precoce do coágulo. Tu fez a extração, o coágulo se formou dentro do alvéolo e por alguma razão, ainda a gente não tem bem estabelecido, existem várias teorias, esse coágulo sofre uma degeneração e o alvéolo fica vazio, e isso é muito doloroso para o paciente. Próxima, a antibiótico terapia pode ser indicada como parte do tratamento apenas quando houver sinais de comprometimento sistêmico. Perfeito, a gente não sairá prescrevendo antibiótico para todos os casos. O antibiótico não é a principal coisa. Se eu pudesse que vocês levassem uma mensagem, lembrem, o tratamento de infecção odontogênica é remoção da causa, drenagem e esse é o principal, remoção da causa e drenagem, beleza? Antibiótico, quando necessário, ele é complementar. E essa aqui da UF, angina de Ludwig, é caracterizada pelo seu envolvimento do espaço submentoniano, do espaço sublingual e do espaço submandibular, lembrando, de ambos os lados, de forma bilateral. Próxima a essa nossa de VOF, então a primeira que dizia que uma das fases clínicas iniciais é uma inflamação aguda com dor intensa, limite difuso e consistência pastosa endurecida, chamada de celulite. Verdadeiro. As infecções odontogênicas, se não tratadas, podem evoluir para mediastinite, que é uma infecção no mediastino, um espaço próximo ali ao coração, e inclusive levar o paciente a óbito. Isso aqui é verdadeiro. A terceira, as infecções odontogênicas podem ser consideradas como endógenas, biologicamente dinâmicas, polimicrobianas e mistas. Sim, as bactérias elas são endógenas, são bactérias da nossa flora natural, elas são biologicamente dinâmicas, ou seja, passam por diversas fases, elas são polimicrobianas, existem várias bactérias envolvidas, elas são mistas, tem bactérias anaeróbias e aeróbias no processo. A próxima a fase de abscesso caracteriza-se por um processo infeccioso inflamatório difuso, generalizado com dor intensa e com aumento do volume endurecido. Essa aqui é a falsa, porque isso aqui descreve uma celulite. E a última, as infecções de baixa gravidade são localizadas nos espaços faríngeo lateral e o retrofaríngeo mediastino. Erradíssima. Isso aqui não são espaços de baixa gravidade. Beleza, galera? Dessa forma, a gente finaliza nosso sprint diário. Nos tornamos 1% melhor hoje em relação aos nossos estudos. Então, devagarzinho, a gente fazendo o nosso estudo dia após dia, com constância, pode ter certeza que o futuro de vocês será grandioso. A constância transforma de verdade como vocês serão como profissionais, beleza? Grande abraço a todo mundo, até a próxima. Ah, mandem aqui quais vídeos vocês gostariam que eu fizesse. João, faz uma correção da URGS do ano da URGS sobre anatomia, por exemplo. Peçam filtros de questões, instituição, conteúdos, tipo de. Ah, quero ver correção de farmaco, quero ver correção de infecção, de ortognática, que eu vou ler os comentários aqui e me programar para os próximos vídeos, beleza? Deixem o like também, ajuda muito o conteúdo aqui do canal. Mandem um comentário, ajuda demais a engajar e a gente ter o nosso vídeo visto aí por mais pessoas e mais pessoas poderem ser ajudadas pelo vídeo. E se inscrevam no canal que semanalmente estou trazendo conteúdos aqui para o YouTube, beleza? Grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.